Olá! Olá, tudo bem? Olá, Oi, Lívia, tudo certo? Oi, Ana. Tudo certo. Bem-vinda, Lívia. obrigada. Bem-vindo ao Estamos. nosso projeto. Muito obrigada por ter participado, por ter aceitado estar aqui hoje. Esse trabalho já vem sendo feito pela Ana há bastante tempo, tenho ajudado desde o ano passado a estar conduzindo o projeto e tem sido um projeto bem bonito, né, de trazer mulheres mostrando sua trajetória para poder inspirar as outras, né? Basicamente, eu acho que esse é o objetivo. Tá trazendo um pouco mais de conhecimento sobre a trajetória em PI de modo geral, mas para inspirar outras mulheres, né? Isso, é. Aí a gente está excepcionalmente nesse horário. A gente fez outras, né? Acho que teve um outro episódio que a gente fez nesse horário, ficou legal, Sim. da 1 hora, e a gente vai manter esse semestre. E queria agradecer mais uma vez, né? Tanto a participação da Lívia quanto o apoio também da Amanda. Nosso objetivo é justamente trazer a história, né, de tantas mulheres que a gente tem como referência na propriedade intelectual, para que outras também conheçam, não só a trajetória profissional, mas também a história de vida. E a gente pode começar, então, apresentando a Lívia, né, se também quiser fazer suas considerações iniciais. Agradecer por estar aqui com vocês e dizer que eu compartilho dessa necessidade da gente de falarmos sobre mulheres, com mulheres, né? A gente está acostumada, e claro, né? Isso não vai mudar da noite para o dia. A gente precisa estudar também e para ganhar nosso espaço, para a gente poder ter outras professoras mulheres, doutrinadoras mulheres, judiciário de mulheres e referências, né, da doutrina de mulheres. Isso, é. Temos que compartilhar nosso conhecimento aí sobre as mulheres e o nosso conhecimento feminino. Bom, então eu vou te apresentar para a gente poder começar a nossa entrevista. A Lívia tem uma trajetória em advocacia, pesquisa e docência. Ela já atua em áreas como patente, direito autoral, contrato, transferência e tecnologia, fashion law. Devia ter bastante conteúdo seu nesse sentido, sendo propagado pelo LinkedIn, principalmente. Direito civil. Ela é sócia no escritório da Aníbal Barbosa Advocacia. Ela é doutora e mestre em Direito Civil pela UERJ, professora de PI e autora de obras relevantes voltadas a PI, inovação e direito da moda. Atualmente, ela também exerce funções de destaque na ASP e na OAB, além de ser reconhecida por importantes rankings nacionais e internacionais, como a IM Patent 1000, Legal 500, Best Lawyers, Leaders League e Análise de Advocacia. Vamos lá, a gente sempre traz essas perguntas para poder instigar um pouquinho o debate. Então, a gente começa com umas perguntas um pouco mais longas, principalmente sobre a sua trajetória. E a gente termina com umas perguntas bate-bola, um pouquinho mais para te conhecer, a Lívia como pessoa também. Então, a gente gostaria de começar com essa pergunta: qual foi a maior mentira que te contaram sobre o direito? Eu não me recordo de uma mentira, que certamente que eu vi algumas mentiras no caminho, mas eu acho, não nenhuma mentira, mas talvez seja uma percepção nossa, né? E aí acho que várias pessoas, e os jovens, com certeza vão compartilhar mais comigo disso, daquela nossa imagem do direito desse seriado, dos filmes americanos. Na verdade, não tem na faculdade, né? Óbvio que existiam séries, mas muito poucas, né? Eram os filmes americanos, né? E o nosso direito, não só porque não é common law, mas em vários outros aspectos completamente diferentes. Então, o direito é muito diferente daquilo que a gente vê nos filmes e séries. Nossa, eu lembro que quando eu tava fazendo quase vestibular, assim, né, um pouquinho antes do meu ensino médio, eu comecei a ver Suits e eu achava que era aquilo. Pra mim, brilhava os olhos, porque eu achava, nossa, certamente eu vou estar num episódio de Suits. Claro que a gente vai vendo aos poucos que não é assim, né, mas tem um glamour diferenciado. Não, e sobre glamour, na verdade, não, acho que ele nem existe, né? Você falou do fashion law, do direito da moda, e na semana passada, no congresso da Comissão de Direito da Moda da OAB de São Paulo, que foi que basicamente
90% de quem falou no congresso eram pessoas da indústria da moda. Então, sejam designers, estilistas, tinha pessoas da parte técnica que falavam, inclusive, sobre o tal da reciclagem, upcycling, então, engenheiras, químicas, e todos eles, em algum momento, trouxeram esse recorte do tal do glamour, né? E, claro, para quem está no sofá, e aí eu, como uma espectadora que gosto de moda, não conheço moda, nunca estudei moda, o meu recorte antigo era, tinha internet, mas muito precário, era ver as Fashion Weeks do mundo pela GNT, né? Pela narrativa da jornalista Lilian Patti. De novo, do meu sofá, aquilo era um extremo glamour, e eles contando as mazelas do dia a dia deles, claro, de criação, falta de recurso, da falta de reconhecimento, e que não tem glamour. Então, nesse mesmo sentido, ainda que um trabalho diferente, no direito, né? Que não é uma vida de glamour, e que a série passa, quer dizer, você vai para o fórum e normalmente elas passam em Nova York ou emulando Nova York, aí pegam um café. Mas aqueles cafés nem são gostosos, né? Nem são de boa qualidade de café, como o brasileiro conhece café. Então, você pega um café, você tem lá tanto um processo muito rápido, que seria para mim muito glamouroso, né? O nosso sistema jurídico é completamente diferente, o judiciário é completamente diferente, e com as perspectivas também de valores, do que a gente vai encontrar, se de remuneração, isso que a cena hollywoodiana, ela aumenta, e é claro, né? Há um conforto das pessoas quererem ver aquilo que é belo, né? Não querer ver as mazelas. A gente teve até um caso nosso agora de Fashion Law, né? Que grande parte dele foi participar do balcão virtual. Então, assim, grande do backstage foi isso, né? A gente tá era um caso de roupa active, né? De activewear, de roupa pra academia, enfim. E aí foi um caso nosso que teve muito dos por trás, né? De entrar em contato, tentar resolver extrajudicial, que é uma coisa um pouquinho menos glamurosa pra quem tá vendo de fora. E a Ana fala bastante até de direito de entretenimento na parte de evento, né? Que acaba sendo uma coisa que ela pegou mais. E aí, que é algo que traz um desgaste, né? Em termos de estar presente, em termos de estar lá disponível, sabendo que algo pode acontecer a qualquer momento. Então, é um trabalho de estar lá, né? De estar presente, não necessariamente no glamour, né? Exatamente. E mesmo quando algum momento, alguma cena, ou uma parte, né, desse trabalho, ainda que ele possa parecer glamouroso, e aí eu acho que principalmente, né, os jovens estudantes precisam ter em mente, o que se fez, né, por detrás das cortinas para chegar àquilo ali. Então, e de novo, a gente quer ver coisas belas. As redes sociais, elas trazem a parte que é bela. E eu não estou falando de um problema de falsidade, não. Você vai ali, eventualmente, fazer a promoção, né, de algo que já deu certo. E enquanto você está de madrugada estudando, de madrugada fazendo uma petição, enfim, enquanto aquelas horas de trabalho e parte de atividades que às vezes também não dão certo, mas que te trazem algum conhecimento, isso a gente não expõe, mas o jovem, ele precisa saber que aquilo ali, sem aquilo ali você não constrói, até para chegar àquele momento que pode ser visto por alguns como glamouroso. Sim. Bom, perguntar então agora, em que momento da sua trajetória você percebeu que a propriedade intelectual seria o caminho para sua atenção? Amanda, desculpa, eu acho que a Ana Paula tá tentando. Mas ela tá no mudo, mas ela tá tentando falar. Não, Joana. Tá no mudo. Continua no mudo. Não, continua no mudo pra mim, pelo menos. Pra mim também. Talvez desligando o Bluetooth?
Alô? Tudo bem? Oi, voltou o seu áudio. Entrei, eu sempre pergunto, estão me ouvindo bem? As pessoas, sim. Daí eu continuei falando. Não sei por que deu algum tipo de interferência quando vocês entraram depois. Mas o que eu ia comentar é o famoso quem vê close não vê corre, né? Ou, no caso, é o contrário, né? Vê o close, mas o corre fica mais a realidade do que, né? E aí, realmente, a gente tem uma série de diferenças com relação ao direito americano, inclusive também o número de advogados no Brasil e a remuneração também dos advogados. Acho que também é uma realidade bem diferente. E justamente a propriedade intelectual acaba em contato com esses advogados de fora e consegue ver bastante a diferença de cada um dos países, né? Vamos para Eu ia perguntar, em que momento da sua trajetória você percebeu que a propriedade intelectual seria o seu caminho para atuação profissional? E quais fatores fizeram com que esse campo se tornasse parte central da sua carreira? Eu conheci a propriedade intelectual no meio da faculdade, que foi exatamente meio, quinto período. Tinha um anúncio no corredor da PUC-Rio, onde eu fiz a graduação, sobre iniciação científica em propriedade intelectual. E acho que tinha algum recorte. E nesse momento, na verdade, eu não vi o recorte. Eu vi lá propriedade intelectual, tinha outra temática também, era societário. 2 grupos separados, na verdade, né? E eu já tinha tido, na verdade, nessa faculdade, tinha tentado, né? Tinha a vontade de integrar um desses grupos de pesquisa, eu queria fazer pesquisa, e era o que eu gostava, aliás, eu continuo gostando de fazer. No início da faculdade não deu certo, porque justamente era jovem, né? Então, o corte de quem já tinha tido determinadas matérias tinha sido mais alto. E aí eu vi que era uma oportunidade de eu estudar e aprender. Quando eu vi propriedade intelectual, eu não fazia ideia do que significava, né? Na minha grade até tinha algumas aulas de propriedade intelectual, mas eram mais à frente. Então, eu não sabia o que era. Eu pesquisei e aí, imediatamente eu me interessei pelo societário, me inscrevi no societário, para entrevista, e fui pesquisar o que era propriedade intelectual. Na pesquisa, eu cheguei ao nome do professor Denis Borges Barbosa. Comecei a ler. Lembro, e eu não lembro que eu lembro que eu cheguei no livro dele, né, que é o livro que a gente, de alguma forma, usa todos os dias, que é uma introdução à propriedade intelectual, que estava disponível na internet. Fiquei catando alguns artigos no site, achei aquilo interessante, e principalmente pela interdisciplinariedade. E vi naquele momento que me parecia que eu estava numa caixinha fora daquela coisa tão tradicional que parece o restante do direito, que me interessavam em algumas facetas, eu já gostava muito de direito civil, mas eu ainda não tinha ali pensado exatamente o que eu queria seguir, né? Então eu estava estudando, mas sem um foco de matemática. Eu me inscrevi e eu passei para esse grupo de iniciação científica com o professor Pedro Barbosa da PUC-Rio. E aí começou, eu estudei, né, porque tinha lá toda uma agenda de estudo e gostei muito da temática. E lembro que quando eu comecei, antes, na verdade, né, para a entrevista, eu lembro que para mim tinha um recorte, né, que me interessava com a arte. E aquilo para mim era algo que, naquela época, né, uma Lívia jovem, era algo talvez menos burocrata. Mas eu tenho e que de fato, para mim, e mesmo hoje a Lívia não jovem que seguiu, então eu fiz foram 6 meses de iniciação científica primeiro, depois eu comecei a estagiar com o professor Denis, e depois terminei o ciclo de iniciação científica, né? Fiz 2 ciclos, né? Se eu não me engano, acho que era cada um de 1 ano, e dali continuei, né? Não parei mais de estudar. E essa interdisciplinariedade, que ao mesmo tempo tem a parte, de novo, que me parece ser algo menos automático, tira um ar de burocracia, mas mais do que isso, há um desafio. Há um desafio porque o tempo inteiro eu estou desafiada a estudar algo que eu não estou na minha zona de conforto, que de alguma forma eu não escolhi. Quando é algo relacionado, claro, né? Se você eventualmente pegar o direito autorar e você
e se debruça com algo em relação à arte, eu conheço como apreciadora, não sou uma estudiosa ou especialista, ainda tem algo de confortável. Eu lidero a parte de administrativo de patente, que é a temática que eu mais gosto em propriedade industrial. Mas eu não sou engenheira, eu não sou química. Então traz um desafio que para mim é muito interessante, que é o desafio do estudo. Se no direito a gente não pode parar de estudar, eu acho que ninguém deveria parar de estudar, isso traz um desafio de sempre ter que dar conta do recado quase que 3 vezes, de forma diferente. Porque te falo, de novo, eu não sou formada nessas áreas técnicas, então é muito mais difícil. Mas esse desafio para mim é bastante interessante. No meu primeiro estágio assim, em PI, né, a gente trabalhava bastante com patentes, era uma equipe de contencioso de patentes. E a gente trabalhava muito com patentes de tecnologia, né? E a gente trabalhava com patentes essenciais, teve uns casos disso. E aí chegaram, olha, vai ter uma reunião com o assistente técnico para a gente alinhar como é que vai ser, né, a perícia. Ajudou a traduzir aqui isso do inglês para o português. E era justamente sobre funcionamento de patente. Eu, gente, vou ter que aprender esses termos técnicos, vamos lá. Porque uma coisa é o inglês comunicação, outra coisa é o inglês técnico, né, de tecnologia mesmo. Então, senti bastante disso, né? Especificamente, eu acho que até na área de patentes é algo que pega muito em termos de aprender um pouquinho daquilo para conseguir estar defendendo a inovação, né? Em si, os critérios da patente. É um desafio, né? Como você falou, aprender até o termo, mostra, e eu acho bem interessante isso, o tempo inteiro que a gente é ignorante em algum tema. Quando você não sabe nem o nome, vou chamar da coisa, né? Daquela coisa, você tem que aprender o nome, entender o conceito para entender e saber dizer ao outro como aquilo se relaciona com o direito, né? O que você está protegendo? Por mais, claro, há sempre um profissional técnico ao lado, né, de um advogado, e não é advogado que vai fazer um laudo, que vai rebater aquilo ali. Como é que você dialoga, por exemplo, com o Poder Judiciário? Não é um engenheiro que vai para uma audiência, se for uma audiência com perito, provavelmente, mas com o juízo. Então, há essa compreensão, inclusive para você aplicar. Então, o que você está protegendo? Qual é a amplitude daquela proteção se você não sabe, trata como funciona? Então, isso ou nos obriga o tempo inteiro a saber mais do que a nossa caixinha do direito. A Ana veio também da questão de família já, né? Da arte. Puxou um pouquinho também, né? Sim, sim. Eu tinha uma vivência na área de... Lucas, tá me ouvindo? Você tá reclamando aqui que eu tô sem som. Pra mim também não. Na área artística e isso me ajudou bastante. Mas que legal, né, Lívia? Então você começou nesse escritório, né? Teve o primeiro contato, não só o primeiro contato com a matéria, mas também profissional, e se manteve até hoje, assim, você não teve nenhuma outra experiência fora do Borges Barbosa? Em escritório não, mas eu tive em estágio. Antes dessa iniciação científica, eu estagiei no GCRIM no Leblon, que é o Juizado Especial Criminal. Eu estagiei ali com a Defensoria Pública. Passei 9 meses lá, foi meu primeiro estágio. E aí depois é que eu passo a estagiar no escritório, de fato, e continuei aqui. Que bacana. E aí você sempre morou no Rio também? Sempre morei no Rio. Sempre morei aqui. Eu sei que o Rio, perto de São Paulo, tem alguma decadência financeira. A gente tem um grande centro importante industrial em São Paulo. Gosto muito do Rio de Janeiro. Quero não precisar sair do Rio de Janeiro. E na propriedade industrial, é um tema relevante que hoje eu explicava isso para minha turma de graduação do IDP mais cedo, que é a questão do INPI ainda estar sediado no Rio de Janeiro, a capital. Quando ela sai do Rio para o Distrito Federal, o INPI ele não migra. É claro que no Distrito Federal existe vou chamar de escritório, né, do INPI,
mas a sede do NPI é Rio de Janeiro. Se a gente entrar no site do NPI, está escrito sede Rio de Janeiro. Hoje, com o mundo online, talvez isso de imediato, claro, para o seu labor não faça a diferença. Mas, assim, tem uma diferença, claro, de uma atração de competência no Instituto Federal, mas não do labor. Mas eu ainda estagiava, ainda existia um balcão no INPI que a gente era atendido. Numa época em que, inclusive, o balcão não era virtual, era um balcão de verdade, tanto o judiciário quanto o INPI, e a gente precisava ir até os lugares, né? Não tinha, quer dizer, óbvio que existia telefone, mas você não fazia, você não empurrava os processos por telefone, né? Era era presencial. E é uma época, enfim, não é uma questão de ser saudosista com o passado, mas é algo interessante porque a gente aprendia a dialogar. E o que hoje para o jovem tudo seria um networking, mas era um diálogo. Eu aprendia como dialogar com o serventuário do cartório, do judiciário, do INPI, como um profissional do direito ele precisa de habilidades de destravar determinadas situações com esse diálogo. E é importante no desenvolvimento, se a gente vê uma juventude hoje em que ela que não é para mim o diálogo, mas o diálogo é com a inteligência artificial, está lá digitando. Então a gente tem um crescimento cognitivo importante nessa estrada. Sim, também peguei. Aqui somos duas da época física, de papel, né? A Amanda já chegou nessa geração mais. Tá. Bom, passar para a próxima pergunta. A sua trajetória em advocacia, pesquisa e docência. Como essas três experiências se complementam na construção do seu olhar sobre a PI e sobre a formação de novos profissionais da área? Primeiro, quando em termos de conhecimento, a academia, e a academia, não estou falando só num sentido de você querer aquilo profissionalmente, no sentido de ser professor, pesquisador, né? Mas o conhecimento que a gente adquire, seja o conhecimento, obviamente, dos livros, né? A gente precisa ler livros, sejam os debates em sala de aula, o diálogo com pessoas que são diferentes de você, que pensam diferente de você, esses diálogos são bastante importantes. Então, traz esse conhecimento, entre aspas, que a gente chama ele de teórico. Nem sempre é só teórico, mas é assim que a gente coloca nessa caixinha de divisão. Então, quando eu quis fazer o mestrado, na época, eu não tinha intenção de ser professora, mas eu já conhecimento formal, educação formal. A gente fala de conhecimento, é um conhecimento que a gente pode adquirir, é claro, e a gente adquire vivendo, experiência, mas a educação formal, ela continua muito importante. E não dá para a gente substituir a educação formal com outros tipos de técnicas, né, que eu acho que as pessoas vendem hoje, principalmente na internet. Depois eu descobri que eu gostei. Gostei ali da academia também para dar aula. Imediatamente, o advogado, por mais que a gente tenha uma moralidade muito menor do que tem lá o advogado de Suits, da série, do filme, existe uma moralidade. Então, essa canja que se adquire na academia, primeiro, ali enquanto aluno, você ministrar seminários, depois ministrando aulas, ela é importante para isso. Da oratória, dos diálogos, de saber ouvir diferente, de eventualmente você entrar numa sala de aula, e aí eu gosto de frisar isso, acho que é necessário a gente ter uma cabeça aberta para entrar na sala de aula. Todo mundo chega com alguma convicção na sala de aula. Não necessariamente conhecimento, tem alguma convicção. Palpiteiro, você acha? Enquanto a gente adquire conhecimento, e essa sala de aula pode ser uma sala de aula física ou virtual, mas quando se abre livros para ler. E o que esse processo com a cabeça aberta, ou você reforça porque você adquiriu argumentos jurídicos
né, pondo a seara jurídica para aquilo ali, ou não, mudei. Tem outros argumentos aqui, seja que eu desconhecia ou que eu não entendia a profundidade. Sim. E isso é muito importante. Sem a educação formal, dificilmente a gente atinge essa profundidade. E é claro que alguém vai surgir com algum nome de alguma pessoa que é muito bem, que é famosa, ou que é tida como intelectual, ou que é bem sucedida e que não passou pela instrução formal. Mas sempre vai ter alguém. Isso não deve ser o nosso comum, não deve ser a rotina. A rotina é a educação formal, do que é possível. A gente sabe que é um país desigual, que nem todo mundo tem acesso à educação formal, que é um papo para outro dia. Tá? Mas que uma andorinha só lá da música não faz verão, então essas pessoas, que ótimo, parabéns, são pessoas diferenciadas, talvez, para usar a palavra que os jovens gostam, mas que não é o caminho. Então, de imediato, essa oralidade que você aprende, é o conteúdo, como você falou, das palavras técnicas, né, das patentes, aprender um novo vocabulário. E além disso, e aí o desafio que traz para o direito, o estudo, para mim, ele é importante para qualquer seara. E que se a gente senta hoje para dialogar com advogados, infelizmente foi se perdendo, com advogados mais velhos, a gente vai ouvir sobre livros ou processos de cultura, arte, muita literatura, qualquer. E vou chamar tudo de cultura, para colocar de maneira mais fácil. E aquilo ali faz parte de uma criação. O que tem a ver com exatamente o direito? O ponto não é esse, é conhecimento, é raciocínio lógico para a gente chegar ao raciocínio jurídico. E isso me parece que foi perdendo. Foi perdendo porque se lê menos, porque lê as coisas mastigadas, lê os tais dos resumos, porque eu vou fazer a pergunta direto para a IA e não vou passar pelo processo que para mim é um processo delicioso, que é o processo da pesquisa, é o processo em que você tem uma pergunta para responder, você abre eventualmente 10 livros, você não respondeu a pergunta, você aprendeu várias outras respostas, ou você óbvio, você tem um tempo para fazer isso. Você se perdeu porque você já achou outros temas interessantes, você já está amarrando outras ideias, porque você aprendeu daquela pesquisa. E isso é o interessante da pesquisa, que é através aí das obras, é claro, né? Eu sei que há quem prefira, eu estou falando de abrir livro, eu gosto de livro físico, há quem prefira o digital, mas se estiver lendo, tá bom. Que show! Eu queria aproveitar também e agradecer a presença aqui do Pedro Marcos Barbosa, que está nos assistindo desde o começo da live, muito atento, e que deve ser muito assim, né? Fico imaginando como profissional já de tantos anos, você teve sua iniciação científica, hoje uma pessoa que é seu sócio, né? E dá para ver como você se emociona a falar sobre a questão acadêmica, né, da propriedade intelectual, e gostaria que você dedicasse. Ana, acho que seu áudio travou um pouco. Oi? Acho que seu áudio travou um pouco. Voltou? Voltou. Como isso poderia ser difundido, né? Continuar também, né? Não se perder com a propriedade, desculpa, da inteligência artificial. Bom, acho que eu na sala de aula, eu acho que mais do que eu tenho uma obrigação em fazer os alunos pensarem, não pensarem como eu, mas eles pensarem. Claro, quando a gente está sentado no banco de aula, a gente recebe uma informação, recebe um conceito, mas eu acho que o ideal é que o aluno ele vá digerir aquilo ali. O ideal, na verdade, era que a gente estudasse antes, né? Fosse para a sala de aula já com algo estudado. Normalmente isso não é o caso, mas que ele vai digerir aquele conteúdo, vai estudar, vai ler outras fontes e eventualmente
não é uma questão de refutar, pode até refutar também, mas trazer outros pontos de vista e discordar, porque ele tem fundamentos para entender aquilo ali diferente. Então, mas aí eu tenho uma obrigação em sala de aula. Mas afora a minha obrigação em sala de aula, todo mundo que recebeu que é o privilégio da educação formal, acho que tem o dever de instruir vou chamar dos menores, né? Para quem está para quem está vindo. E para além de quem está vindo, tem pessoas que eventualmente, né, passaram do que a gente tem as idades muito pré-definidas, né, do ensino tal, e tem as idades. Mas para quem depois, por qualquer motivo da vida, não pôde fazer a gestão formal naquela época, mas enquanto é vivo, eu acho não. Eu tenho certeza em que há tempo de mudar essa realidade. Então, a gente pode incentivar familiares, pessoas próximas, a terem esse contato com e seguir destinos diferentes, é óbvio. Estamos todos aqui no direito, acho que há caminho, um incentivo natural para que falemos e incentivemos o direito, mas de outras profissões, e cada dia também com a tecnologia vemos surgir novas profissões, a inteligência artificial ela já é uma realidade e, na verdade, há usos da inteligência artificial. E provavelmente não, todos nós, de alguma forma, não vivemos sem a inteligência artificial. Eu não uso a inteligência artificial para fazer algo para mim, para perguntar. Mas, exatamente, vários apps que eu uso, ou serviços outros de pesquisa, eles se alimentam dessa tecnologia. Tá? Então, daí também, certamente, surgem novas profissões que precisam ser de profissionais capacitados e que estudem, e que, de novo, estudem para além das suas caixinhas. A gente poder sentar e dialogar sobre algo, sobre cultura, e eu preciso conhecer também, né? Ou qualquer cultura, mas conhecer a nossa cultura. Todo mundo que fez a instrução formal do colégio aprendeu lá a história, a geografia, a parte de geografia que hoje faz a gente entender parte das guerras, ao menos porque elas acontecem, talvez não exatamente as motivações. Depois que terminamos a escola, quantos livros nós lemos sobre história ou sobre geografia? A gente brinca, né, que a fórmula de Bhaskara continua não me servindo porque eu faço direito. Tá? E é claro que temos afinidades diferentes, mas ela, assim como quando a gente, dentro do direito, escolhe uma linha, eventualmente, por exemplo, eu não trabalho com direito tributário direto. Mas quando eu escrevi meu livro de Contratos de Transferência de Tecnologia, que foi minha tese de doutorado, eu precisei estudar algo de tributário. Porque o contrato de transferência de tecnologia, como ele existe hoje no Brasil, ele depende de incentivo, que é o incentivo tributário. Se eu não entendo os sistemas, eu não conseguia chegar a esse resultado. E, voltando para o direito, mostra que lá na faculdade, é claro que a maior parte dos estudantes pensam assim: vou seguir propriedade intelectual. Eu não preciso estudar nada de tributário. Não é bem assim. É claro que é possível uma vida inteira, também a gente não pode mentir, sem ter usado aquilo ali. O ponto é que a gente fica dentro de atividades pequenas no sentido de limitadas, que a gente não dialoga. Não dialoga e eu não consigo resolver problemas um pouquinho maiores. Porque se eu não consigo entender um contrato que é direito civil, eu não consigo entender os limites, eu não consigo entender abuso do direito, eu não consigo entender o que é uma empresa que é direito comercial, eu não consigo entender o fomento que o Estado dá ao contrato de transferência de tecnologia. Claro que eu posso conseguir averbar um contrato no INPI, eu pego um modelão que a IA deve dar, mas isso seria uma atividade, até inclusive para quem tem medo que a IA vai tomar seu emprego, isso uma máquina faz. A gente deve fazer mais, a gente faz mais do que isso. Como é que eu analiso aquele contrato? Ou como eu, escrevendo artigo, um livro dentro da academia formal, ou em qualquer outra atividade, eu questiono, por exemplo, que é o que eu fiz no meu livro, questionar
o fomento que é dado aos contratos de transferência de tecnologia. Uhum. Então, seja, inclusive para ser, para eu questionar o sistema, não basta ser a menina mimada e bater pé e Sim. dizer que o sistema está errado. Eu preciso entender o sistema para mostrar como ele, eventualmente, não faz sentido ou o que está dando errado. Eu acho que também é aquela discussão entre entregar serviço e solução, né? Você acaba tendo que estar tendo um estudo constante para entender o cenário um pouquinho mais de longe do que seria hoje em dia uma resposta simplista que uma IA podia trazer para um problema específico. Bom, eu não uso IA, não sei o que ela traz, mas acho que resposta para um problema específico, sei. Se eu me trancar, eu estou numa sala, se eu me trancar agora, né, sei lá, a IA deve me responder como eu abri uma, sei lá, deve ter um grampo no bolso, eu abro e sei lá, mas o direito é muito maior do que isso, né? Sei lá, se você quer saber como registra a sua marca, e aí você joga no Google, tem a IA do Google hoje, mas antes de ter a IA, ia ter lá, certamente, né? Você vai achar lá que você hoje nem vai o NPI porque também é online. Mas, enfim, você abre o site do NPI, você faz. Mas você não resolve nada com isso, né? Nem é uma solução, na verdade. É um passo a passo, é um manual. Manual. E o próprio NPI tem um manual. Manual do usuário, de cada um do direito de propriedade industrial que ele existe, você vai lá segue um passo a passo. É simplesmente como o eletrodoméstico tem um manual. Nada diferente. Inclusive, uma curiosidade, você falou aqui sobre a questão tributária, né? O nosso último episódio foi com a Dani Galvão sobre tributário IPI, né? Então acabou até sendo uma coincidência. É fazer, então, a próxima pergunta. Ao longo da sua trajetória acadêmica e profissional, qual foi os aprendizados mais marcantes que você carrega até hoje e que conselho você daria para a Lívia que estava começando no direito? Sobre aprendizado, não sei se eu destacaria um aprendizado, acho que para mim, de novo, é suor, é estudar, é não acreditar em fórmula mágica, não tem direito em 30 minutos, em uma hora, ou manuais práticos. É claro que no dia a dia você pode abrir um manual que vai te destravar uma atividade muito prática, burocrata. Então, não é uma crítica a esse tipo de manual, mas você não aprende de fato, não aprofunda com os manuais rasos, o esquematizado, que hoje com o IA deve estar bem mais bonito. Na minha época era aquela coisa, sei lá, de banca de jornal, tinha um esquematizado, tinha 5 folhas e dava um resumão da matéria. Então, o aprendizado é com suor, é com enfrentar frustrações. De novo, você vai abrir 10 livros para responder uma pergunta, você não vai responder essa pergunta, vai precisar de outros 10 livros, mas vai encontrar outros conhecimentos. Eventualmente, com 50 livros, você não vai responder direto a pergunta, porque o ensino é parte de você construir aquela resposta e não exatamente achar alguém que respondeu. A Lívia jovem, o que eu gostaria que os jovens de hoje, né, também acreditassem é que não existe milagre, né? Não existe nada fácil. Falar isso para duas mulheres, né? A gente sabe que não há coisas fáceis, caminhos fáceis na vida. Sempre pode ser pior. Mas então, nós mulheres sabemos que o caminho ele é um pouquinho mais difícil, ou bem mais difícil por ser mulher, e cada um deve ter outras peculiaridades que tornam isso mais difícil, que é não desistir. E não desistir, não ir pelo caminho fácil. Bom, eu vou fazer agora a última das nossas perguntas mais longas. Como você enxerga a evolução da API no Brasil e os desafios para fortalecer uma cultura de proteção da criatividade e da inovação em diferentes setores da economia? Acho que foi responder as duas de maneira conjunta. E, de novo, para mim, passa pela informação e pelo conhecimento. Fomos sair do nosso mundinho propriedade intelectual e perguntar diversos ambientes que circulamos o que as pessoas conhecem propriedade intelectual. Voltamos às universidades, aos colégios técnicos, escola técnica, exatamente um nome. Quanto de conhecimento se produz
nesses lugares. Nem direito existe, né, em todas as faculdades, a cadeira propriedade intelectual. Aí eu ministro a cadeira de propriedade intelectual aqui na Mackenzie do Rio, que é uma matéria obrigatória. Uhum. Hoje no Rio, eu não conheço outra que tenha como matéria obrigatória propriedade intelectual. Isso no direito. Na engenharia, no design, na arquitetura, nas informáticas, IAs e todos os cursos, como que esses estudantes estão... na verdade, eles não estão recebendo essa informação. Então, quando a gente fala da cultura da propriedade intelectual, precisa ter acesso à informação do que é e como proteger. Isso a gente começa lá, nos bancos escolares, para a gente saber do que trata e quando se depara, e esses cursos, propositalmente eu falei, né, dos profissionais técnicos, quanto conhecimento sai dali e poderia ser de alguma forma protegido. Isso, e a gente não tem essa circulação de informação. Ao contrário, e é muito comum, principalmente em matéria em jornal de grande circulação, quando a gente fala de proteger a propriedade intelectual, a resposta é sempre mais tempo de proteção, reforça a propriedade. Não sei, não tenho dados que se isso é proveitoso, não sei se não é proveitoso, mas se a gente continua não sabendo o que é, se continua, se as universidades, que são polos de conhecimento, se a gente não está protegendo o que sai dali, a gente está dando a oportunidade de proteger, porque pode haver uma opção de não proteger. Não me parece que é isso que está acontecendo. Nós não temos, o brasileiro não tem cultura de proteger, ele não sabe o que é. Ele não foi educado para isso, para conhecer. Então, não me parece que o caminho é simplesmente esse endurecimento do regime que a gente tem, mas a gente popularizar esse regime. Talvez venda mais jornal, se colocar lá a extensão de prazo disso, mais propriedade, mais tipos de proteções, talvez seja, mas não me parece que aumente o conhecimento daquilo ali. É claro, para quem já está no sistema, se estamos falando com uma big qualquer coisa, company, talvez para ela faça todo sentido. Mas e os nossos professores pardais, por exemplo? Será que faz sentido? Assim, porque querendo ou não, também tem uma questão de impacto na sociedade como um todo, né? Eu acho que, assim, não necessariamente só para quem atua na área, mas em áreas médicas, em áreas de assim, artistas em termos de... Acho que a gente, quando fala, por exemplo, de PI, de direitos autorais, a gente pensa muito em artistas grandes, em composições grandes, mas de pessoas que trabalham, às vezes, que a música vai tocar no estabelecimento, que a música vai ser usada para ambientação, coisas pequenas, assim, né? Em termos de o que chega à mente quando a gente pensa em direitos autorais, mas que também são rendas de pessoas, também funcionam para poder circular a economia de modo geral, e que às vezes a gente não tem isso como uma base. Eu vejo muitas pessoas que são artistas ainda menores, por exemplo, que ficam muito perdidos quando começam a tentar monetizar a própria arte, querendo ou não, como uma profissão. Então sinto que falta muito esse chão, né? Agora eu vou passar para as nossas perguntas mais curtinhas, mais bate-bola. Então, um livro que você recomenda sem necessariamente ser jurídico? Eita. Bom, eu li alguns livros, vou falar de livros mais atuais, sem ser os clichês de livros que todo mundo já leu. Aquela coisa de livro que a gente lê na infância. Mas 2 livros que eu li esse ano que me chamaram muita atenção, e 2 autores nacionais. Um, Trincheira Tropical, do Rui Castro. Eu gosto muito do que o Rui Castro escreve, mas esse é o último, se eu não me engano, é o último publicado dele, que é como o Brasil sentiu a Segunda Guerra Mundial, o impacto, os laços, história, política, contexto social, interessante. E o segundo que eu li esse ano do professor Luiz Antônio Simas, professor de História. Eu li 2 dele esse ano, mas principalmente um, e aí no contexto aqui
barrista sendo carioca, sobre a invenção, a grande invenção, e eu esqueci completamente o nome, é sobre a criação do jogo do bicho, que é a grande invenção de um barão. Acho que é isso o nome, que é um jogo, e aí a gente precisa entender para entender o contexto social, mas que nasce como uma atividade do Estado, na verdade, no Jardim Zoológico de Vila Isabel, enfim, até onde isso, e o professor, sim, mas foi meu professor de História, ele, ele tem pesquisa muito interessante, ele pesquisa samba, religiões de matrizes afro e futebol. Então, tem livros, história interessante, mais atuais. Tem outro livro que eu li esse ano também sobre São Jorge, que aí traz eu não conhecia todas as vertentes de São Jorge, das crenças diferentes, das histórias diferentes, inclusive histórias que não têm nada a ver com religião. Então são dois, acho que eu citei 2 autores que eu gostei muito de ter lido esse ano. Você que gosta de livro de história, parece, que eu li esse ano Lutando na Espanha, do George Orwell. Ele fala de dentro da experiência dele de lutar na Espanha. Bem legal, bem maneiro, caso você tenha interesse. E interessante você trazer esse livro do bicho numa era que as bets estão tão em alta, né? Então até talvez entender um pouco sobre essa questão do jogo no Brasil, né? E tal. Bem interessante. Inclusive para quem trabalha muito interessante. Bom, em relação a entretenimento, aqui no Rio, há uma ligação social, digamos assim, com as escolas de samba, que é o carnaval, que é uma grande fonte de renda, além de diversão, não só para os cariocas, para os brasileiros. Então tem umas coisas interessantes da gente conhecer. E sob o ponto de vista jurídico, claro, né? É algo, e isso está sendo discutido, questão de jogos, bicho, jogos de azar, e é esse o termo que está sendo utilizado, de entender como uma atividade que nasce do Estado, nasce lícita, se torna ilícita, entender os caminhos. Agora eu te perguntar uma frase que te define. Eita. Não dá para se definir por frase. Bom, uma mulher que te inspira. Minha mãe. Minha mãe me inspira, me ensinou a não desistir, que a vida não é fácil, é dura, mas que suando a gente chega lá. Você tem irmãos, Lívia? Não que eu saiba, brincadeira. Não tenho irmãos. Entendi. Sou filha única. Sim. E você leciona aí no Rio, em algum lugar? Eu leciono na Mackenzie, do Rio, propriedade intelectual. Eu leciono propriedade intelectual no IDP, de Brasília. E aqui no Rio, porque é no Rio, mas é um curso online, eu coordeno o curso de Direito da Moda da PUC-Rio, cujas inscrições, inclusive, estão abertas, então terminam essa semana, temos aí algumas últimas vagas, que a ideia é um curso de extensão, são 10 aulas, graduados de qualquer curso podem se inscrever, graduandos a partir do 7º período também podem se inscrever. A ideia é o diálogo do direito com a indústria da moda, diversas vertentes. Então, mostrar como o direito, para além da propriedade intelectual, ele dialoga com essa indústria, e em todos os cursos, pelo menos uma das aulas traz algum profissional de fora do direito. Ele é ofertado dentro do curso do direito, acho que qualquer um poder fazer, mas eu trago um profissional de fora. Nessa turma, esse ano é o 5º ano do curso, eu trago o professor Flávio Sabrá, que é um professor de moda. Ele é coordenador, inclusive, do Instituto Federal, curso de moda. Então, a ideia é, de fato, dialogar e entender como a indústria acontece. E a gente, de certa forma, do lado do direito, como eu disse, eu não sou especialista em moda, mas como o direito dialoga, como que eu
opções, ele oferece mais do que isso. De novo, né, eu volto para o tributário. Há diversas leis de incentivos fiscais em âmbitos diferentes. Então, tem lei, tem os municípios, tem estados, e aí é um emaranhado, que, claro, né, cada localidade que vai dizer que são ofertadas para essas atividades, por exemplo. Então, precisa também conhecer isso para ver, eventualmente, se a gente está falando, claro, né, de artesãos ou pequenos iniciantes designers podem usufruir dessas legislações. Show, bem, bem bacana. Então, para quem quer prestigiar, né, a Lívia professora, né, temos a Lívia advogada, a Lívia professora, fica aí o convite para participar dos cursos. Queria também agradecer aqui as pessoas que acompanharam até o final, principalmente o Pedro e a Elisângela Borges. Lembrando que essa live fica disponível no canal do projeto, no YouTube e no Spotify, né, e aqui no meu perfil, para também quem plataformas, né, para quem quiser acompanhar os nossos episódios. E queria agradecer mais uma vez você, Lívia, mais sobre a sua história, sua paixão pela pesquisa na área de propriedade intelectual, nossos ouvintes, e a Amanda, né, por estar tocando comigo esse projeto e ter feito o convite, ter trazido você aqui para participar da nossa segunda-feira de Obrigada pelo convite. Espero que possamos cada vez mais falar com mulheres, temos mulheres mais como referência, mulheres escrevendo, mulheres se citando, mulheres atuando. 200 anos, como a Ana Paula começou falando, dos cursos jurídicos, e as nossas referências são masculinas, porque naquela época as mulheres mal estudavam. Hoje, nas salas, né, nos bancos de graduação, nós somos a maioria. Então, está aí nas nossas mãos. Sermos maioria também, seja em salário, seja em cargos altos, sejam nas publicações. Acho que é preciso a gente correr atrás, continuar fazendo e termos mais esse círculo feminino. Queria agradecer também pela sua entrevista, por estar trazendo a nossa perspectiva, acho que também, principalmente acadêmica, porque a gente também traz muitos profissionais de mercado, mas às vezes a gente acaba trazendo menos acadêmicos, então achei muito interessante você focar bastante seu discurso sobre isso, para poder incentivar também a busca pela capacitação dos profissionais da PI, de mulheres na PI. Então achei isso bem interessante, tá? Por esse ponto de vista seu. Por ter se disposto também prontamente quando a gente entrou em contato para estar aqui hoje e por todo o carinho também com o projeto de estar inclusa nele. Obrigada. Então tá, gente. Até mais. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Tchau, tchau, Amanda. Uma ótima semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.